Projeto de Lei do Senado, número 237, de 2013, não terminativo. Define crime conexo para fins do disposto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei número 6.683, de 28 de agosto de 1979. Autoria, o senador Randolfo Rodrigues. Relatoria, o senador João Capeberibe. Concedo a palavra ao senador João Capeberibe para a leitura do relatório. Senhora Presidenta, senadora Ana Rita, senhor Adidamos, é uma satisfação grande recebê-la aqui na comissão e conhecemos o seu empenho e o seu trabalho em defesa dos direitos humanos e, sobretudo, em defesa da democracia do nosso país. Eu queria felicitar o senador Randolfo Rodrigues pela iniciativa de apresentar esse projeto de lei que atende e atualiza, digamos, a lei de anistia, a lei de 1979. Queria cumprimentar também o prefeito Javaria de Serra do Navio e o vereador Gesiel, que nos visita nesse momento. Serra do Navio é uma região emblemática de nosso país. Ali se concentrou uma grande mina de manganês que foi explorada logo depois da Segunda Guerra. Essa mina foi exaurida, foi explorada até exaurir a última pedra de manganês, e o prefeito herdou lá um drama tremendo, que é poluição, contaminação e muitas dificuldades para gerir a sua pequena comunidade. Esse é um problema da mineração. Toda vez que ela se esgota, você herda uma cidade fantasma, abandonada, e agora ele está tentando recuperar. Mas, senhora Presidente, senhores senadores, o PLS, o Projeto de Lei do Senado 237 de 2013, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, tem por finalidade excluir da anistia concedida pela Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979, a Lei de Anistia, que, quando ela foi promulgada, eu vivi em Maputo, em Moçambique, e aguardava com muita ansiedade poder retornar ao meu país juntamente com a minha companheira Janete e meus 3 filhos. Exclui os crimes cometidos por agentes públicos, militares ou civis, contra opositores do governo no período por ela abrangido. Pretende ainda declarar extinta retroativamente a prescritibilidade desses crimes. O autor justifica sua iniciativa com fundamento na impossibilidade de punir crimes cometidos por agentes do governo ditatorial sem alterar a lei de anistia. Considera injusta a falta de punição a esses crimes que feriram direitos humanos fundamentais. Ressalta também que a Constituição de 1988 torna o crime de tortura inafiançável e insusceptível de graça e anistia. Argumenta, igualmente, que a anistia aos agentes públicos criminosos não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988, devido à incompatibilidade entre a lei que a instituiu e a Carta Magna, mas pondera que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a declaração dessa incompatibilidade só poderia advir de revisão legal promovida pelo Legislativo. O PLS 237 de 2013 foi distribuído às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo a esta última a decisão terminativa. Até o momento, não foram oferecidas emendas ao projeto. Vamos à análise. Conforme dispõe o artigo 102-E, inciso 3º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Direitos Humanos opinar sobre matérias pertinentes à garantia
e a promoção dos direitos humanos. Na essência do PLS 237, de 2013, está a relação entre a defesa dos direitos humanos, a rejeição à violência e à repressão política e a construção do Estado democrático de direito. A repressão durante a ditadura civil-militar perseguiu, caçou, torturou, matou e forçou o exílio de milhares de opositores, reprimindo direitos fundamentais legítimos de toda a sociedade. Em nome de uma causa, fosse ela boa ou má, a violência política foi admitida e praticada pelo Estado. Por trás da repressão violenta estava a mesma razão que justificava o autoritarismo político, as cassações e o exílio, ou seja, o não reconhecimento do direito fundamental dos adversários de existir e de se manifestar livremente. De fato, como sustenta o autor da proposição ora examinada, a anistia aos agentes públicos que tenham cometido crimes políticos ou conexos, como estes, contra opositores do governo de então, fere nosso senso de justiça e nega a primazia dos direitos humanos, reconhecida na Constituição Cidadã. Diversos países que emergiram de períodos ditatoriais levaram a cabo a responsabilidade daqueles que tenham cometido crimes em nome do Estado. No Brasil, contudo, disseminou-se o discurso de que a anistia seria a condição necessária para que o país pudesse avançar rumo à redemocratização e à reconciliação. De fato, no final da década de 1970, ainda em posição de força, mas politicamente moribunda, a ditadura foi forçada a aceitar a progressiva abertura política. Porém, a própria premissa de que a anistia seria a condição para a redemocratização pacífica atesta que essa lei nada mais era do que um pacto leonino entre a ditadura e a sociedade. Trazia implícita e mal disfarçada a ameaça de resistência violenta, de continuação da repressão, de prolongamento do regime antagônico ao Estado democrático de direito. Portanto, não houve na negociação da anistia igualdade de posições entre a sociedade refém de um regime repressivo e seus carcereiros. A ditadura aproveitou-se da força que ainda lhe restava para impor uma anistia que desse cobertura à sua retirada de cena, assegurando a impunidade de seus agentes mais impiedosos. Hoje, importa para o país e para toda a humanidade que os crimes contra os direitos humanos sejam punidos, para que a impunidade não estimule a sobrevivência da cultura da tortura e da aniquilação violenta dos adversários políticos. E mais que isto, a impunidade dos agentes da ditadura, daqueles que assassinaram, sequestraram, ocultaram corpos, enfim, essa impunidade fez com que a tortura avançasse no tempo e chegasse aos nossos dias. Mais do que punir aqueles que torturaram no passado, a revisão da lei de anistia é fundamental para coibir a tortura do presente. O objetivo do presente projeto de lei, revisar a lei da anistia de maneira a promover sua adequação aos princípios fundamentais que inspiram a Constituição de 1988 e o sistema de tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Em suma, a lei da anistia permitiu acelerar a redemocratização, mas foi injustamente imposta e teve um alto custo, que ainda hoje pagamos. A persistência dos embates ideológicos em torno dos fatos trágicos e lamentáveis ocorridos durante a ditadura militar impedem, de certo modo, que aprendamos lições importantes sobre esse passado. E isso ocorre, em parte, porque muitos torturadores ainda podem se apresentar como defensores da ordem, e não como criminosos, pois jamais foram julgados. É somente nessa condição absolutamente bizarra que uma pessoa pode admitir a prática de crimes atrozes e andar livremente, de cabeça erguida, protegida pela lei.
A impunidade da tortura, da repressão policial violenta, da intolerância política e do desrespeito aos direitos humanos, de modo geral, são cadáveres insepultos da ditadura, assim como são os dissidentes ainda desaparecidos. Enfim, no que diz respeito ao sistema internacional de direitos humanos, é preciso lembrar o julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 24 de novembro de 2010. Posterior, portanto, à mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou, aspas, as disposições da lei de anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos jurídicos e não pode seguir representando um obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, e tampouco pode ter igual ou semelhante impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana, ocorrido no Brasil, fecha aspas. A decisão da Corte prossegue recusando o recurso à prescrição, à irretroatividade da lei penal, à coisa julgada e mecanismos outros similares em seus efeitos de exclusão de responsabilidade, e indicando como caminho obrigatório a investigação, a responsabilização e a punição dos culpados. É necessário lembrar que as decisões da Corte vão além de uma simples recomendação e que, na condição de membro, o Brasil tem responsabilidade pelo seu cumprimento. Isso dito, vamos ao voto, senhora presidente. Em razão do que foi exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 237, de 2013. E encerro dizendo que a democracia no Brasil precisa avançar. E, para isso, nós precisamos atualizar conceitos e valores. E esse, em defesa dos direitos humanos, é fundamental que essa casa faça a revisão, adequa essa lei. Não se trata nem mesmo de uma revisão da lei de anistia, apenas de adequá-la àquilo que decidiu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tornando nula a nossa lei de anistia, tornando sem valor aquilo que foi feito lá em 1979. Portanto, o nosso voto é pela aprovação, para que a gente corrija, para que a gente possa trazer para o presente, para gerações do presente. E eu nunca, durante esses 50 anos, eu diria, desde que eu retornei ao país, final de 1979, eu nunca tinha testemunhado um momento tão importante na sociedade brasileira em relação à ditadura civil-militar de 1964, onde alguns órgãos de imprensa que apoiaram naquele momento vieram a público e reconheceram e pediram desculpas. E, nesse momento, é necessário também que as nossas Forças Armadas também venham a público e peçam desculpas, que reconheçam que em seus prédios, em seus locais, foram praticados crimes hediondos, imprescritíveis, e que precisam ser investigados e seus autores punidos. As Forças Armadas, para o bem da democracia, precisam responder aos anseios da sociedade. Não tem mais que responder para aqueles que praticaram os crimes que hoje se encontram aposentados, não é? Desfrutando, inclusive, de privilégios que os que foram perseguidos não conseguem esse mesmo benefício que os perseguidores, os torturadores conseguem hoje. Portanto, é um momento de esclarecer para a sociedade brasileira, de responder para a sociedade brasileira, e eu espero que essa casa, que o Senado, de uma forma célere, aprove, em definitivo, a adequação da lei de anistia. Era isso, senhor presidente. Obrigada, senador João Capiberibe, pela relatoria. Em discussão a matéria. Senador Eduardo Suplicy, senador Paulo Davim.
Senhora Presidenta, senadora Ana Rita, como é o nome do senhor mesmo? Doutor Vadir Damus, presidente da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. Prazer com a sua presença. Prezados senhores senadores, eu recebi o texto de uma aula que o professor Fábio Comparato pronunciou, ainda que não pudesse estar presente fisicamente, mas encaminhou para ser lida, porque precisou levar ao mesmo tempo a sua esposa ao hospital. Mas ele fez uma reflexão exatamente sobre o tema que aqui estamos a discutir. E dada a importância do professor Fábio Comparato, a sua contribuição tão significativa, eu vou pedir licença para a leitura desse texto, que acredito que todos com ele vamos aprender. Transcorrido meio século de instalação do regime autoritário, empresarial, militar, é hora de refletirmos sobre as suas causas e o seu desenvolvimento durante mais de 20 dias. Para se compreender o golpe de 31 de março de 1964, é preciso, antes de tudo, considerar o fato de que, desde os tempos coloniais, o poder político supremo neste país foi exercido pela classe dos grandes proprietários e empresários associados aos principais agentes do Estado. Essa soberania efetiva, no entanto, sempre foi encoberta pela ordenação jurídica oficial. Entre ambos os grupos detentores do poder político supremo, até o golpe de Estado de 1964, os conflitos de interesse foram resolvidos por meios conciliatórios, sem chegar ao conflito violento. Quanto ao povo propriamente dito, ele nunca, nem de longe, deteve poder algum e sempre permaneceu alheio aos grandes episódios de nossa história política. 2 exemplos bastam para ilustrar esse fato. A independência, que paradoxalmente não foi o resultado de uma revolta do povo brasileiro contra o rei de Portugal, mas ao contrário do povo português contra o rei no Brasil, não suscitou o menor entusiasmo popular. Um observador judicioso como Saint-Hilaire pôde testemunhar: a massa do povo ficou indiferente a tudo, parecendo perguntar como o burro da fábula não teria a vida toda de carregar a albarda. A mesma cena, com personagens diferentes, repetiu-se em 15 de novembro de 1889, quando a insurreição do Marechal Deodoro e sua tropa contra o gabinete do ministro Ouro Preto provocou o fim da monarquia. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Lê-se na carta, tantas vezes citada, de Aristides Lobo a um amigo. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada. A partir da independência, as Forças Armadas atuaram como agentes de ordem e segurança, submetidos ao poder político. Essa posição subordinada, no entanto, começou a ser repelida na caserna a partir da Guerra do Paraguai. A experiência dos governos militares nos primeiros 5 anos do período republicano foi frustrante para as Forças Armadas, pois elas tiveram que deixar o poder pela falta de apoio dos 2 grupos políticos dominantes à época, a oligarquia cafieira e a burocracia estatal. Desde então, a corporação militar passou a aspirar ao exercício do comando efetivo do Estado, como sucedia nos demais países da Iberoamérica. Após a Segunda Guerra Mundial, 2 fatores vieram a provocar o confronto aberto entre 2 grupos detentores da soberania efetiva. O fortalecimento das organizações de esquerda, partidos e candidatos, de um lado, e, do outro lado, a instalação da Guerra Fria entre os Estados Unidos e seus aliados contra a União Soviética e seus satélites, além da erupção da Revolução Cubana de 1959. Temerosos de perder seus privilégios econômicos e o poder de pressão política, os grandes proprietários e empresários, apoiados no exterior pelos Estados Unidos e interiormente por algumas entidades importantes da sociedade civil, como a Igreja Católica, chamaram em 1964 as Forças Armadas a destituir o governo constitucional.
O que o empresariado não previra, no entanto, é que a corporação militar instalada no comando político nele decidiu permanecer definitivamente instaurando um regime de terrorismo de Estado, isto é, uma política estatal de aniquilamento da oposição, principalmente mediante homicídios, desaparecimentos forçados e torturas, visando a criar um ambiente de terror na sociedade diante do Estado. E a partir daqui vamos entrar no tema propriamente. A partir do processo contra os criminosos nazistas perante o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg em 1945, os atos de terrorismo de Estado são considerados como crimes contra a humanidade. Tal qualificação foi reiterada pelo Estatuto do Tribunal Penal Internacional de 1998. Em consequência, os Estados cujos agentes perpetraram tais crimes não têm competência para decretar ou reconhecer sua impunidade pela prescrição ou anistia. Em primeiro lugar, porque os crimes em questão são de responsabilidade do próprio Estado, que reconhece a prescrição ou estabelece a anistia, ou melhor, a autoanistia. Em segundo lugar, porque a humanidade como um todo é considerada vítima de tais crimes, e nenhum Estado representa a humanidade. Lembremos alguns episódios constitutivos da política de terrorismo de Estado durante o regime empresarial militar instalado no país em 1964. Em 1969, com o financiamento dos banqueiros paulistas e o apoio logístico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, criou-se a Operação Bandeirante, que deu origem logo após a instituição em todo o país das organizações de repressão violenta, denominados DOI-CODE, Departamento de Operações Internas e Centro de Operações de Defesa Interna. O DOI-CODE, aqui instalado na Rua Tutóia, em São Paulo, celebrizou-se pelas atrocidades nele cometidas. Segundo dados colhidos pela Arquidiocese de São Paulo, quando aquela organização esteve sob o comando do então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, mais de 500 presos foram torturados, 40 deles até a morte. Concomitantemente, o Exército aparelhou em Petrópolis uma casa onde pelo menos 19 pessoas foram executadas, sendo seus corpos incinerados a fim de não deixar vestígios. Dessa casa da morte, apenas uma pessoa presa saiu viva, Inês Etienne Romeu, que tive a honra, diz Fábio Conder Comparato, de representar como advogado em uma ação declaratória movida contra a União Federal em 1999. Outro episódio de terrorismo de Estado ocorreu na repressão chamada Guerrilha do Araguaia, com o assassínio de não menos de 60 oponentes políticos, 2/6 deles depois de presos e torturados. Em recente depoimento prestado à Comissão Estadual da Verdade, no Rio de Janeiro, da qual está presente aqui o seu presidente, o coronel reformado do Exército, Paulo Malhães, declarou que, na segunda metade da década de 1970, os cadáveres dos mortos foram desenterrados, suas mãos decepadas e ventre abertos, sendo em seguida lançados em rios, envolvidos em sacos impermeáveis com pedras de peso calculado, de modo a evitar que afundasse completamente ou flutuasse. Em 24 de novembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao julgar o caso Gomes, Lund e outros versus Brasil, condenou por unanimidade o Estado brasileiro pela prática de graves violações de direitos humanos durante a repressão à guerrilha do Araguaia. Até hoje, porém, o Estado brasileiro não executou nenhum dos 9 pontos decisórios dessa sentença da Corte. Finalmente, deve ser citada também a chamada Operação Condor, um acordo internacional firmado em 1975 entre o nosso país, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia, para coordenar, com apoio dos Estados Unidos, a repressão política às pessoas consideradas subversivas. Estima-se que cerca de 60 mil pessoas foram mortas durante o desenrolar da Operação Condor até 1980. A partir da segunda metade da década de 70, com a progressiva retirada de apoio do empresariado aos governos militares, procuraram estes preparar a sua retirada do poder. Nesse contexto, as Forças Armadas negociaram com os grupos que sempre exerceram a soberania entre nós, grandes proprietários e empresários associados aos agentes políticos, a devolução a estes do comando do Estado, desde que assegurada a impunidade aos responsáveis pelos crimes de terrorismo de Estado até então praticados. A fórmula utilizada para tanto foi a concessão de anistia também aos crimes conexos aos delitos políticos, fórmula de manifesta incoerência,
pois a conexão criminal supõe a comunhão de objetivos de todos os delitos praticados e ninguém, em são juízo, poderá afirmar que os opositores ao regime militar e aqueles que os torturaram e mataram agiram com os objetivos comuns. De-se ressaltar a trágica ironia de que a própria lei excetuou da anistia os condenados pela prática de crimes de terrorismo, artigos 1º e parágrafo 2º. Tive a honra de representar o Conselho Federal da UAB, diz Fábio Conder Comparato, na propositura da arguição do descumprimento do preceito fundamental número 153, pela qual foi pedido ao Supremo Tribunal Federal que interpretasse a lei de anistia não só à luz do artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal de 1988, o qual declara insuscetível de anistia o crime de tortura, como também em função do Sistema Internacional dos Direitos Humanos. Em abril de 2010, a nossa mais alta Corte de Justiça decidiu confirmar a eficácia anistiante da lei em benefício dos criminosos do regime militar. 6 meses após, porém, no já citado caso Gomes Lund e outros, versus Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou que essa interpretação da lei de anistia pelo Supremo Tribunal Federal representou frontal violação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Qual a lição a tirar da ocorrência do mais longo regime de exceção de nossa história? Como evitar que tragédias políticas semelhantes voltem a acontecer? Não hesito em dizer que a solução para tal, assim conclui Fábio Conder Comparato, consiste em construir um regime de autêntica soberania popular em que as grandes decisões políticas sejam tomadas diretamente pelo povo e não mais pelos seus mal chamados representantes associados ao grande empresariado. Ora, isso implica necessariamente a organização de um processo de sistemática educação do povo, bem como a introdução em nosso ordenamento constitucional de instituições adequadas, como o plebiscito, o referendo popular, o recall de mandatos eletivos, sempre por iniciativa popular, sem autorização ou aprovação do Congresso Nacional, como se declara no artigo 49, inciso 15 da atual Constituição. Não hesito em dizer que, para o lançamento desse Programa Nacional de Redenção Popular, esta faculdade, a Escola de Governo, deverá colocar-se na linha de frente, renovando substancialmente a atuação pedagógica. Assim, conclui este eminente professor. Quero dizer, na última reunião, eu li também uma entrevista do professor Dalmo de Abreu do Alari, que até em diálogo comigo ele disse, olha, nem precisaria haver uma nova lei, porque isso já está definido pela Corte Interamericana. Mas aqui acho que isso constitui uma contribuição relevante para a análise da sua iniciativa, senador Randolfo Rodrigues. Obrigada, senador Eduardo Suplicy. Está inscrito o senador Paulo Davim. E, em seguida, o senador Randolfo Rodrigues. Presidente, só rapidamente, só registrar e agradecer a presença aqui do meu companheiro querido, prefeito de Serra do Navio, lá no Amapá, prefeito José Maria Lobato, nessa sessão da Comissão de Direitos Humanos. Obrigado. O senador João Capeberibe já havia feito o registro aqui, e é com alegria que nós recebemos o prefeito, nesse momento, que é histórico aqui na Comissão de Direitos Humanos, né? Possivelmente aprovaremos aqui hoje um projeto que vai modificar, vai alterar a lei da anistia, no sentido de garantir, de fato, que aqueles que cometeram os crimes da ditadura possam ser, de fato, punidos de acordo com a nossa legislação hoje. Então, senador Paulo Davim. Senhora presidente, quero saudar o doutor Vladir, dizer que é muito bom a sua presença aqui na nossa comissão. Esse projeto de iniciativa do senador Randolfo é um projeto extremamente meritório, é um projeto que busca ser o antídoto para o futuro. Agora, não é um projeto também simples, é um projeto complexo. E é um projeto que deve ser debatido exaustivamente. É um projeto que terá que ser
acompanhado, com muito cuidado, para que essa matéria e essa iniciativa seja para o bem de todos nós e do Brasil. Não obstante a falta da manifestação dos órgãos do governo, como a AGU, como o Ministério da Justiça, em se tratando da Comissão de Direitos Humanos, considerando que essa matéria vai tramitar na CCJ e na CRES, se eu não me engano, né? Isso, na Comissão de Relações Exteriores. Sim. E até porque é da alma da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos tem que ser assim mesmo, né? Não pode ser diferente. A análise da CCJ é da CCJ, da CRE é da CRE. A nossa comissão aqui, o papel dela é esse, né? Mas eu faço essa ressalva. Eu acho que temos que fazer uma discussão bem aprofundada, bem esmerada, né? E ouvir também essas instituições, né? Acho que precisamos fazer uma dicotomia da força militar daquela época com as instituições militares agora, né? Por hipótese alguma, deveremos nem poderemos, de alguma forma, macular a imagem das instituições, né? Eu acho que os que estão à frente das forças militares hoje, das forças armadas hoje, na época talvez não estivesse nem nas academias ainda, né? Nem tivesse. Mas eu acho meritório. Acho que deve sim, o meu voto é favorável, mas defendo essa discussão aprofundada, sobretudo com o posicionamento da AGU e do Ministério da Justiça. Quero aqui parabenizar a iniciativa do senador Randolfo e externar essa minha preocupação. Obrigado, senador Paulo Davim. Senador Randolfo Rodrigues. Senhora presidente, meu querido Valdir Damus, o convite que fiz, presidente, ao presidente da Comissão Estadual da Verdade para estar aqui, eu quero reiterar aqui, devido à contribuição dessa comissão ao trabalho de reconstituição, primeiro, da verdade histórica. E não existe o trabalho de reconstituição da verdade histórica se ele não for depois acompanhado da busca da justiça. Senhora presidente, meu querido Valdir, eu tinha, meu querido Eduardo Suplicy, 5 anos de idade, quando João Bosco, na verdade tinha 4 anos de idade, quando João Bosco escreveu O Bêbado e Equilibrista. E depois, quando ele foi cantado, talvez a sua mais célebre interpretação seja a de Elis, que ficou conhecido. Foi em fio que, numa célebre definição, telefonando para seu irmão Betinho, dizia: meu querido irmão, nossa causa agora já tem um hino, agora só falta anistia. A música de João Bosco, cantada tão belamente por Elis, virou o hino daquela, eu acho, do mais importante, célebre movimento, de tantos belíssimos movimentos dos anos 1970, pela abertura política. Sem dúvida nenhuma, o movimento pela anistia ampla, geral e restrita foi o mais belo e representativo movimento. O movimento pela anistia ampla, geral e restrita é sintetizado nas manifestações. Tem a simbologia em fotos como aquela foto do jornal Folha de São Paulo, que a ótica do fotógrafo pegou aquela pomba branca com a manifestação ao fundo. É simbolizado
música, no hino, cantado pela Elis, com a bela letra do João Bosco. É simbolizado com a volta dos exilados. Tem tudo isso, estes símbolos. Mas não pode ser símbolo o projeto de lei, a Lei 6683, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Não, senhora presidente, porque aquela lei não foi o resultado da luta. Não foi a anistia sonhada e desejada pelos exilados. Aquela lei foi a imposição da ditadura. Assim como, senhora presidente, eu quero divergir daqueles que dizem de que aquele projeto de lei foi o resultado dos pactos pela democracia. Não existe pactos quando um lado está armado e o outro está desarmado. Não existe pacto sob uma ditadura. Não existe pacto quando não existem liberdades democráticas, quando não existem direitos civis. Existia um regime de exceção e não existia o exercício de liberdades de manifestação e não existia liberdades democráticas. Não existia livre manifestação e mais, não existia liberdades partidárias. Nós tínhamos um Congresso Nacional amordaçado e limitado. O direito à manifestação partidária era de 2 partidos. Um que no máximo podia dizer sim e o outro que tinha que dizer sim, senhor. Um da liberdade vigiada e o outro, o partido do regime. Um que era a liberdade, que era o da oposição consentida, e o outro que era o partido do regime. As oposições reunidas no MDB tiveram empurrada a lei do regime, essa lei da anistia. E essa lei foi confeccionada no ventre do regime, não pensando naqueles que estavam no cárcere. Tanto é que muitos daqueles que estavam no cárcere só foram libertados do cárcere, muitos deles só foram libertados do cárcere devido à expiração de suas penas, 4 ou 5 anos depois. A lei teve um mérito, nós temos que reconhecer, que foi o retorno dos exilados, o único. Mas a lei foi pensada pelo regime, em especial e principalmente, para anistiar aqueles que torturaram e mataram durante o regime. Não há nessas palavras nenhum ódio. Mas eu quero aqui, senador Suplicy, repetir o que eu ouvi, o que eu li, melhor dizendo, da presidente Dilma, em uma entrevista ao Correio Brasiliense em 23 de junho de 2012. Ela, como vítima da ditadura, em uma entrevista longa e emocionante ao Correio Brasiliense, disse: não pode haver, em relação aos meus algozes, ódio, mas tampouco não pode haver perdão. Essa é a melhor reação que pode existir por parte de nós, enquanto agentes do Estado Democrático de Direito. Não pode haver ódio, mas também não pode haver perdão. E não pode haver ódio nem perdão em relação àqueles agentes do Estado, porque e aí tem que lembrar Hannah Arendt, na sua obra Banalidade do Mal, Hannah Arendt chegou a escandalizar o Estado judeu, porque dizia que aqueles agentes da tortura, agentes como aqueles que vocês descobriram, Vadir, como agentes como o senhor Paulo Malhães, eles por si só não são o mal. Eles são a encarnação do mal, mas peça de uma engrenagem do mal. O que se constituiu no ventre da ditadura brasileira entre 1964 e 1985, agentes como Paulo Malhães não
não são somente peças de uma engrenagem do terrorismo de Estado que foi instituído no Brasil. O Brasil instituiu uma engrenagem de terrorismo de Estado, uma engrenagem, como o senhor próprio Paulo Malhães revelou. Nos seus depoimentos, no depoimento do senhor Paulo Malhães, ele diz com a maior da frieza: eu matei e torturei somente quando era necessário. Com esse tipo de revelação, ele deixa claro que a prática da tortura, que a tortura e a morte era uma prática do Estado brasileiro, era uma ação dentro da estrutura do Estado brasileiro. Ele deixa claro, então, a atuação do Estado brasileiro, ele deixa claro, então, a atuação sua como parte da engrenagem do Estado brasileiro, como um agente da engrenagem do Estado brasileiro para atuar dentro da estrutura. Então, senhora presidente, senhores senadores, senhora senadora Vanessa Graziotin, eu quero reiterar aqui o objetivo dessa lei. O objetivo central dessa lei não é uma lei para olhar para o passado, é uma lei para olhar para o futuro. O aparato, a estrutura que foi legada pela ditadura, deixou uma estrutura conservadora no Estado brasileiro que mantém sequelas ainda hoje. Nós temos, lamentavelmente, as estruturas das nossas polícias, obviamente, eram repressivas antes de 64. Mas pós-64, se constituiu uma estrutura de polícia mais voltada à repressão. Se nós temos dramas nacionais como Amarildo e como Cláudias, esses dramas são também terríveis heranças do período autoritário. Esses dramas são terríveis heranças do arbítrio e do autoritarismo e do modelo de repressão que foram causadas. O modelo de repressão construída durante a ditadura instituiu um modelo de polícia voltado para a repressão. Reiterando o trecho da música de João Bosco, o trecho da música de João Bosco fala da volta do irmão do Enfio, mas também fala de tanta gente que partiu num rabo de foguete. E fala também de um Brasil que chora com Marias e Clarices. Fala, assim, de Maria, viúva de Manuel Fiel Filho, operário que foi morto nos cárceres da ditadura pela tortura. Fala de Clarice, viúva de Vladimir Herzog, que foi morto pela ditadura na tortura nos seus porões. Nós, senador João Caperibe, com o belíssimo relatório que o senhor apresenta no dia de hoje, o senhor que foi resultado não da lei que aprovamos em 79, o senhor volta para o Brasil como resultado daqueles que aqui ficaram, o senhor volta para o Brasil como resultado daqueles que se mobilizaram da luta da sociedade brasileira que estava lutando pela volta daqueles que tinham sido exilados. O senhor apresenta hoje um relatório, e a senadora Ana Rita não poderia designar ninguém melhor para apresentar este relatório nessa comissão. Nesses 50 anos que lembramos uma página infeliz da história nacional, o senhor apresenta um relatório para que nós possamos dar uma mensagem para as gerações do presente que esta página da história nacional não pode ser repetida jamais, jamais. E nós, aprovando este projeto de lei aqui na comissão, e eu espero que o quanto antes nós possamos aprovar
a urgência desse projeto de lei e aprová-lo no plenário do Congresso Nacional, nós possamos, ao aprovar esse projeto de lei, possamos dar uma mensagem do Brasil ao mundo. A Corte Internacional dos Direitos Humanos já condenou o Brasil em virtude do que o Estado brasileiro fez com as suas vítimas no Araguaia, o que o Estado brasileiro fez com os seus patrícios no Araguaia. A Corte Internacional de Direitos Humanos já condenou o Brasil por ter, no seu ordenamento jurídico, uma lei que anistia torturadores. Ao aprovarmos esse projeto de lei, eu espero que o Congresso Nacional, o quanto antes o aprova, nós estamos retirando do ordenamento jurídico uma lamentável lei que anistia torturadores. Com ela, aprovando essa lei, nós não queremos levar para cadeias velhinhos octogenários. Nós queremos retirar do ordenamento jurídico uma lei que anistia torturadores e nós queremos, com isso, não olhar para o passado, mas olhar para o futuro e dizer que este é um país que não aceita leis que anistiam, que não aceita a tortura, que considera a tortura um crime, de fato, inafiançável e imprescritível. Obrigada, senador Randolfo Rodrigues. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Senhora presidente, eu senadora só quero manifestar, cumprimentar aqui o autor do projeto e o relator por tão importante matéria que essa comissão aprecia hoje. Em seguida, farei uma questão de ordem pedindo que votemos extra pauta um requerimento, senadora. Sim, deixa eu concluir essa parte. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da Comissão de Direitos Humanos favorável ao projeto.